Oi, gente! Continuando então a nossa leitura do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, eu vou cantar a quarta estrofe do hino da campanha da Fraternidade e depois dar continuidade na leitura da segunda parada, que é onde nós estamos agora. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunido na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Eu vou ler o subtítulo 2, 3 e 4, porque eles são bem curtos. Subtítulo 2. A diversidade que conduz à unidade. A Carta à Comunidade de Éfeso é uma orientação que aponta caminhos de superação desse dilema que dividia os cristãos. O conteúdo principal da carta é a ênfase na unidade. Ao acentuar, pois, o valor da unidade, suspeita-se que os conflitos e as desuniões surgiam entre os dois grupos que formavam a comunidade, o dos judeus cristãos e o dos gentios cristãos. Na carta aos Efésios, encontramos a insistência na afirmação de que Cristo é a cabeça. A primeira vez em que a expressão aparece é no hino, dissolvido no texto de abertura da carta, Éfeso 1, 3 a 14. Esse hino é uma grande oração de bendição ao nome de Deus. Lemos nos versículos 1, 9 a 10. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar os tempos à sua plenitude. Reunir o universo inteiro sob um só chefe, Cristo, o que está nos céus e o que está sobre a terra. Lemos na segunda parte da carta. Mas, confessando a verdade no amor, cresceremos sob todos os aspectos em direção àquele que é a cabeça, Cristo. E é dele que o corpo inteiro, condenado e bem unido, graças a todas as articulações que o assistem, com uma atividade distribuída segundo a medida de cada um, realiza o próprio crescimento para construir-se a si mesmo no amor. As afirmações apontam Cristo como cabeça do corpo, que é a comunidade. É um caminho de superação da crise que as comunidades estavam vivendo. Jesus Cristo é o centro da fé e unifica a comunidade apesar das diferenças, pois convoca a experiência do amor que nos une. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. O amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. Para superar os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, a orientação é que pratiquem solidariedade mútua e compreendam que estão integrados ao edifício cuja pedra fundamental é Cristo. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se como concidadãos e concidadãs do povo de Deus. Desse modo, os cristãos e as cristãs não devem esperar nada de espetacular que não seja o humilde exercício da fé solidária, que é o serviço mútuo. Subtítulo 3. Como e o que testemunhar? É na sequência desses eventos e no meio desse contexto histórico-social que lemos Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios capítulo 2, versículo 14.
Essa frase é uma confissão de que a fé em Jesus Cristo não é motivo para divisões e conflitos, mas é a inspiração maior à convivência e o diálogo. O lema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 afirma: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O versículo faz menção a uma parede no Templo de Jerusalém que dividia o pátio, separando de um lado os judeus e de outros os gentios. Daí a beleza e a força desta expressão, tendo derrubado a parede da separação / inimizade. Uma inscrição naquela parede advertia que os gentios poderiam ser condenados à pena de morte caso não entrassem no pátio destinado aos judeus. Essa parede e a separação causada por ela são usadas pelo autor da carta para tipificar que em Cristo o muro tinha sido derrubado. A partir de então, as pessoas podem viver em comunhão e diálogo plenos. Diante da situação enfrentada pelas pessoas cristãs, espalhadas pelo oikomene, terra habitada, a voz do apóstolo Paulo se faz ouvir, porque o seu testemunho é conciliador e promotor da unidade na diversidade. A diversidade não é razão para conflitos. Ao contrário, existem outras questões com as quais a comunidade precisava se preocupar, como as constantes violências e perseguições promovidas pelo Império Romano. A afirmação "Cristo é a nossa paz" confessa que em Cristo não há lugar para a violência e o racismo, para o ódio e a discriminação. A palavra paz na língua grega é eirene, em hebraico shalom e no aramaico shalom. Nos 3 idiomas, a paz significa tanto superação das violências e das discriminações, quanto a plenitude de vida, consequência de relações equânimes entre o ser humano e a natureza, o ser humano e seus semelhantes e o ser humano e Deus. Isso significa que Cristo é aquele que garante as relações de equidade e acolhida entre todos os povos. A paz será fruto da vida em plenitude garantida para todos os povos. Para a cultura hebraica, paz é sinônimo de vida plena, o que significa ter o acesso a tudo o que é necessário para a subsistência. É o que diz o Salmo 128. Paz é a fartura que se concretiza no fruto da terra pelo esforço do camponês. Salmo 128, versículos 1 e 2. Paz está presente nas famílias ou grupos de amigos e amigas que felizes se sentam ao redor da mesa para banquetear celebrando a vida, dom de Deus. Salmo 128, 3. Revela-se nas vidas do avô e da avó que veem seus netos crescerem. A paz é a vida em plenitude, vida em paz que devemos desejar para todos os povos. Essa condição de vida pacífica e equidade, e que as tradições indígenas chamam de bem viver, é sinal do reino de Deus. Fraternidade e diálogo são expressões de paz, de plenitude, pois se não fosse assim, dificilmente os cristãos teriam conseguido sobreviver. Seria impossível continuar a existir sem diálogo. Entendemos que a fraternidade e diálogo são desafios de amor. Devemos nos engajar agora na comunidade e no lugar onde vivemos. Acreditamos que Cristo é a esperança do estabelecimento definitivo da fraternidade e da paz. Podemos aprender algumas lições da experiência da comunidade de Éfeso. Vejamos a seguir. Subtítulo 4. Enraizados no amor misericordioso de Deus revelado em Cristo Jesus. A carta à comunidade de Éfeso contém uma reflexão fundamental sobre a natureza da igreja. A igreja nasce da graça misericordiosa de Deus revelada em Cristo. Efésios capítulo 2, 4, 5. A igreja é sinal de salvação para a humanidade. A carta convida a mergulhar nas profundezas da relação entre Deus e a humanidade. O autor da carta destaca Deus como mistério. Isso significa que não há como definir a totalidade de Deus com palavras humanas. A igreja, como corpo de Cristo,
deve esforçar-se para expressar essa unidade na diversidade. Ela é parte de uma história concreta, enraizada no amor de Deus, presente na trajetória de muitos povos, de Abraão, de Sara, de Agar. O hino que abre Efésios é a síntese da reflexão que está desenvolvida ao longo de toda a carta. Deus é a fonte de toda a bênção em Cristo que foi derramada sobre nós. Por isso podemos orar. Bendito seja Deus que nos abençoa em Cristo. Primeira bênção. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. 1:4. Segunda bênção. Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Capítulo 1, versículo 5. Terceira bênção. Deus nos libertou, perdoando-nos e derramando sua graça. 1:7-8. Quarta bênção. Em Cristo tudo conflui, o céu e a terra. 1, versículo 9. Sexta bênção. Em Cristo nos tornamos herdeiros. 1:11. Sexta bênção. No Espírito Santo temos o penhor de nossa herança e salvação. 1:13.14. A bênção na Bíblia não é algo mágico ou supersticioso, mas um modo concreto de comunicar a vida. No hino de bendição, Deus abençoa a humanidade com a graça da revelação em Cristo. Por sua vez, a humanidade, ao acolher a boa nova do Evangelho, bendiz e vive esta bênção. Esta é a forma mais coerente de participar da harmonia do oikomene, casa comum. O que a carta pretende é reforçar a dignidade e a confiança das pessoas cristãs na afirmação da sua identidade e em um contexto social e político que nega o seu direito à existência com a imposição de um poder autoritário, presente com força física e simbólica. Isso significa que as pessoas cristãs não devem combater pessoas de outras tradições religiosas, mas acolhê-las e amá-las, como Cristo o fez. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, e em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.